Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Chico Explica e hoje damos continuidade à nossa série de aulas sobre direito empresarial, falando então sobre registro, escrituração do empresário e sobre nome empresarial, conceitos estes que são muito importantes e que estão dentro da teoria geral do direito empresarial. Vamos lá! Vamos começar falando sobre o registro do empresário. De acordo com o artigo 967 do Código Civil, é obrigatória a inscrição de empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início da atividade. No que isso importa? De acordo com o enunciado 199 do Conselho de Justiça Federal, o registro do empresário importa em sua regularidade, não na caracterização da atividade empresária em si. A caracterização da atividade empresária, como nós vimos na última aula, diz respeito à identificação das características previstas no artigo 966 do Código Civil, como o fato de se consistir a atividade empresária na atividade profissionalmente exercida, ou seja, com habitualidade, uma atividade que é prestada com fins econômicos, que tem como foco a obtenção de lucro, uma atividade que é organizada, na qual o empresário ele organiza fatores de produção, e uma atividade cuja circulação e produção de bens e serviços se destina ao mercado e não ao consumo próprio. São essas características que, de fato, acabam caracterizando o empresário. O ato de registro em si diz respeito à regularidade da atividade empresária, certo? E são requisitos para o registro do empresário os itens que constam no artigo 968 do Código Civil, quais sejam nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, no caso de empresário individual, sobretudo, regime de bens. Segundo, a firma com a respectiva assinatura autógrafa, que pode ser substituída pela assinatura autenticada com certidão digital ou meio equivalente que comprove sua autenticidade. O capital da empresa, seu capital a ser integralizado, e o objeto e sede da empresa. Esses seriam, então, os requisitos do registro de empresa a ser realizado na junta comercial, como vamos ver. O 969, artigo 969 do Código Civil também tem uma observação muito importante. Artigo 969. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária. Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deve ser averbada no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. O que isso quer dizer? Se o empresário fez o registro num determinado estado, registrou a sede em um determinado estado, caso ele queira instituir uma filial, uma sucursal ou uma agência em outro estado que está sob a jurisdição de outra junta comercial, será necessário inscrever esta filial, essa sucursal, essa agência na junta deste outro estado, com a devida averbação, ou seja, com a devida notificação do registro original na sede, e apresentação do mesmo no ato de registro na outra junta comercial. Aí nós temos que nos atentar também a algumas distinções no que diz respeito a questões como filial, sucursal e agência. Filial consiste, então, numa espécie de divisão da matriz, que seria a sede, que possui personalidade jurídica e patrimônio próprios, preservando sua autonomia perante a matriz. Sucursal, por outro lado, se difere de uma filial porque
ela não possui uma personalidade jurídica e patrimônio próprios. É uma espécie de ponto acessório da matriz e que desenvolve atividades inerentes à própria matriz, a qual está subordinada. Então, a grande diferença entre filial e sucursal seria a existência de personalidade jurídica e de patrimônio próprio, bem como a autonomia, que é característica da filial, enquanto a sucursal está diretamente subordinada à matriz, à sede, não possuindo personalidade jurídica própria. Por sua vez, a agência seria uma empresa, uma atividade empresária, especializada em prestar serviços como intermediária da matriz. Seria na prática uma espécie de outorga de representação da matriz para uma outra empresa, certo? É importante destacar também que deve-se observar a lógica do artigo 105, parágrafo 1º do Código Civil no que diz respeito a questões como o domicílio, que entende que, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos neles praticados. Então, seja sucursal, seja filial, seja matriz, todos eles são considerados domicílio para fins da legislação civil. Quando da constituição de uma empresa, quando do seu registro, também deve se ater para a exigência do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 8.906 de 94, o Estatuto da Ordem, que indica que os atos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Ou seja, o contrato social, no qual constam essas informações exigidas pelo artigo 968 do Código Civil para fins de registro, o contrato em si ser visado, ou seja, ser assinado por advogado que chancele a validade daquele contrato firmado, contrato social firmado, certo? Nesse ponto é importante observar que essa exigência se aplica apenas no caso de atividades empresárias, de empreendimentos, com uma renda bruta anual superior a R$ 3.600.000, porque abaixo deste quantum se aplica as disposições relativas à microempresa e empresa de pequeno porte, que dispensam a assinatura de advogado e que são, no caso, seus contratos sociais são assinados por profissionais contabilistas. Quanto ao registro de empresa em si, o mesmo ele é regrado pela Lei 8.934 de 94, que em seu primeiro artigo dispõe a respeito das finalidades do registro, que seriam dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos de empresas mercantis submetidas aos registros na forma da Lei 8.934. E segundo, cadastrar empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no país e manter atualizadas as informações pertinentes às mesmas. Portanto, de forma geral, a lei de registro ela visa dar publicidade aos atos dos agentes econômicos em exercício no país, tornando estes conhecidos a terceiros, de modo que as informações que constam no registro estão disponíveis, os documentos registrados pelas empresas estão disponíveis a qualquer interessado, sem necessidade de se justificar ou demonstrar interesse pertinente, pois são informações de caráter público. A Lei 8.934 de 94, em seu artigo 3º, ela também cria o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, SINREM, que é constituído por dois órgãos: o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
o DREI, que tem funções de caráter supervisor, orientador, coordenador e normativo na área técnica de registros, bem como supletiva na área administrativa. A função administrativa no que diz respeito à execução dos registros compete às juntas comerciais, que seriam o segundo órgão pertinente ao SINREM. As juntas, que seriam órgãos locais com funções executoras e administradoras dos serviços de registro. As juntas, portanto, são responsáveis pela execução e administração dos atos de registro de empresa. As juntas comerciais são órgãos locais, como já dito, que pertencem aos Estados-membros, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, etc., e que possuem uma subordinação hierárquica mista. Tecnicamente estão sujeitos ao DREI, enquanto o órgão responsável pela organização normativa e técnica dos registros de empresa. Administrativamente, estão sujeitas ao Estado-membro a qual pertencem. Portanto, possuem uma subordinação hierárquica mista, o que resulta também numa competência mista para fins judiciais, no que diz respeito às causas relativas à atividade das juntas comerciais. Portanto, compete à Justiça Estadual o julgamento de questões particulares relativas a conflitos societários oriundos da junta comercial. Já à Justiça Federal compete o julgamento de casos em que a junta comercial tenha agido por delegação de competência do Departamento Regional de Registro Empresarial e Integração, do DREI. Então, vai ser competência da Justiça Federal só quando a junta agiu por delegação do DREI. Ok? A estrutura das juntas comerciais, por sua vez, é regrada pelo artigo 9º da Lei 8.934 de 94, o qual organiza as juntas comerciais através dos seguintes órgãos. Primeiro, presidência, enquanto órgão deliberativo e representativo superior, o plenário como órgão deliberativo superior, as turmas como órgãos deliberativos inferiores, a secretaria-geral como órgão administrativo e a procuradoria como órgão de fiscalização e consulta jurídica. Sendo que cada uma das turmas que compõem as juntas comerciais são compostas por vogais, seriam os representantes dessas turmas. Cada turma possui 3 vogais, sendo esses vogais dotados de um mandato de 4 anos. E são eles nomeados pelos governadores dos estados aos quais as juntas estão subordinadas administrativamente. O ato de registro em si, realizado na junta, ele pode possuir 3 modalidades distintas: matrícula, arquivamento ou autenticação. Matrícula é um ato de registro que se destina especificamente aos profissionais conhecidos como auxiliares do comércio, como os leiloeiros, os trapicheiros e os administradores de armazéns, servindo então como uma espécie de a junta, no caso, serve como uma espécie de órgão regulamentador da atividade desses profissionais no Estado. A autenticação é um ato de registro que se destina aos instrumentos de escrituração contábil dos empresários, aos livros empresariais, bem como dos auxiliares do comércio, já citados anteriormente. É através da autenticação que se faz o registro dos livros diários que são de obrigatoriedade do empresário, e que nós vamos ver mais adiante ao tratarmos de escrituração. Mas aqui o que nos importa é, sobretudo, o registro que diz respeito ao pedido de arquivamento do ato constitutivo da empresa. É através do pedido de arquivamento que a junta comercial ela registra, inscreve a empresa perante o órgão de registro propriamente dito.
É o arquivamento, que é o ato a partir do qual o empresário constituirá de fato o registro de sua empresa, seja ela empresa individual, sociedade empresária ou EIRELI. Né? Sociedades cooperativas, elas são uma exceção à regra. Sociedades cooperativas são sociedades simples que são registradas nas juntas comerciais. Sociedade simples, regra geral, ela é registrada no cartório de registro de pessoas jurídicas, mas por disposição legal, né, o registro de sociedades cooperativas, por mais que seja sociedade simples, deve ser realizado na junta comercial. Então aqui é uma exceção interessante a se ter em vista, certo? E a partir do arquivamento em si, que vai se disponibilizar o NIRE, número de inscrição e registro de empresa, que seria o equivalente à certidão de nascimento da pessoa física. Né? Então o NIRE está para a pessoa jurídica, tal qual a certidão de nascimento está para a pessoa física. Da mesma forma que o CPF está para a pessoa física, tal qual o CNPJ está para a pessoa jurídica. E é com o NIRE que você obtém através do registro na junta comercial que você vai poder fazer a solicitação do CNPJ na Receita Federal, certo? E nós vamos focar aqui então na análise do processo de arquivamento, ou seja, do processo do pedido de registro do ato constitutivo da atividade empresária em si. O arquivamento deve ser solicitado no prazo de 30 dias contado da assinatura dos atos constitutivos da empresa, do contrato social, sobretudo, a cujos efeitos vão retroagir, né, do arquivamento, do pedido de arquivamento em si. Fora desse prazo, nos termos do artigo 36 da Lei 8.974/94, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder. Então aqui nós temos duas possibilidades de efeito do arquivamento: efeito ex tunc ou efeito ex nunc, que retroage ou que não retroage. O arquivamento ele vai retroagir a data da efetivação do ato constitutivo da empresa, da assinatura do mesmo, caso tenha sido levado a registro dentro dos 30 dias indicados pelo artigo 36 da Lei de 1934. Nesse caso, irá retroagir inclusive para fins de oposição do registro a terceiros. Por sua vez, ele terá efeito ex tunc, ou seja, daqui para frente, caso esse pedido tenha sido realizado depois dos 30 dias citados no caput do artigo 36, podendo ser oposto a terceiros apenas a partir do despacho que conceder o arquivamento do ato constitutivo da empresa. Então, é importante ter em vista este prazo. Com relação à decisão a respeito do pedido de arquivamento, essa decisão pode ser singular ou pode ser colegiada. Será colegiada nas hipóteses previstas no artigo 41 da Lei 8.934 de 94, que seria o caso das sociedades anônimas, dos atos referentes à transformação, incorporação, fusão e cisão de empresas mercantis, e de atos de constituição e alterações de consórcio e de grupo de sociedades, assim como no caso de pedidos de recurso relativos a atos de arquivamento, pedidos de recurso realizados às turmas e ao plenário da junta comercial, certo? Essas são as hipóteses específicas de decisão colegiada a ser proferida por turmas ou pelo plenário. Regra geral, as decisões a respeito de pedidos de arquivamento devem ser singulares, nos termos do artigo 42 da Lei 8.934, que diz que os atos próprios do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, não previstos no artigo anterior, que seria o 41, serão objeto de decisão singular, ou seja, por um único pelo presidente, por um único vogal ou por servidor habilitado para isso, servidor da junta comercial, claro. Ok? As decisões singulares devem ser proferidas num prazo de 2 dias contados do pedido.
Já as decisões colegiadas devem ser proferidas num prazo de 5 dias úteis, contados do pedido, certo? É importante destacar que a junta comercial, ao avaliar o pedido de arquivamento, ela deve se ater tão somente às formalidades necessárias para o ato de arquivamento em si, para o registro em si, com base naquilo que a lei o exige. A junta comercial ela não vai fazer um juízo de mérito, mas tão somente vai fazer uma análise burocrática do pedido para ver se o ato constitutivo de empresa ele atende a todos os requisitos previstos em lei. Então a junta igualmente também não pode estar criando novos requisitos, novas exigências, né? O servidor, o vogal, o presidente, ao analisar um pedido, ou uma turma, né, plenário, ao analisar um pedido de arquivamento, ele vai se ater tão somente aos requisitos formais previstos em lei. Não vai poder inovar em nada nesse sentido. E quando da sua análise, ele vai ou deferir o pedido, ou vai indeferir com base em algum vício. Se este vício for insanável, o requerimento deverá ser indeferido. Já quando for um vício sanável, passível de correção, o requerimento será colocado em exigência. E do indeferimento, ou melhor, e do pedido colocado em exigência, o interessado, né, a pessoa o empresário que solicitou o arquivamento em si, o registro em si, terá um prazo de até 30 dias contado da sua ciência ou da publicação do despacho para realizar, né, a correção deste vício sanável identificado pela junta comercial, certo? Caso o empresário ele não realize a correção, não sane este vício no prazo de 30 dias indicado pelo artigo 40, parágrafo 2º da Lei 8.934/94, será considerado então a necessidade de um novo pedido de arquivamento, assim como a necessidade do pagamento de novas taxas e preços a fim de realizar o arquivamento em si, novo arquivamento. E é importante também destacar que a junta comercial em si, ela possui possibilidade, os pedidos de arquivamento realizados pela junta comercial possuem possibilidade de recurso, né? Podendo esses recursos dar-se por 3 formas: através de pedido de reconsideração, de recurso ao plenário ou de recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e de Integração, o DREI, certo? Todos os pedidos de recurso, independente da modalidade em si, devem ser interpostos no prazo de 10 dias, cuja fluência deste prazo, o prazo começa a contar a partir da intimação do interessado, do empresário em si, que solicitou o registro, ou da publicação, né, da decisão, seja pelo deferimento ou pelo indeferimento, né, no prazo de 10 dias. Ou da publicação do ato que consiste no... Sendo que a Procuradoria possui também um prazo de 10 dias para oferecer suas contrarrazões ao recurso interposto. Ok? O pedido de reconsideração ele deve ser realizado no que diz respeito a despachos singulares que formulem algumas exigências para o arquivamento em si. Então, se aplica no caso de vícios sanáveis colocados em exigências. Interposto o pedido de reconsideração, o mesmo deve ser apreciado em 3 dias úteis, no caso de decisões singulares, e também pode ser, na verdade, comecei citando que eram decisões singulares, mas também pode ser interposto o pedido no caso de decisões colegiadas, e será avaliado no prazo de 5 dias úteis, a contar do pedido, da interposição do pedido. Certo? O recurso ao plenário, por sua vez, se dá no caso de decisões definitivas, né, sejam estas singulares ou colegiadas.
devendo ser analisado num prazo de 30 dias, de até 30 dias a contar do recebimento do recurso. Já o recurso ao DREI consistiria numa espécie de última instância administrativa em matéria de registro empresarial, sendo possível no caso de decisões proferidas pelo plenário. Então veja bem, né, a junta comercial ela apresenta todo um processo administrativo próprio em matéria de registro empresarial. O ato de arquivamento em si ele pode ser realizado via decisões singulares ou colegiadas, nos casos previstos no artigo 41 da Lei de Registro. E do indeferimento do pedido, você pode realizar recurso. No caso de decisão de pedido colocado em exigência, de arquivamento colocado em exigência, pode ser realizado um pedido de reconsideração. Se for o caso de indeferimento por conta de um vício insanável, pode-se fazer um recurso ao plenário ou ao DREI. Então veja bem que apesar do direito empresarial não existir na verdade um direito empresarial processual, tem-se uma espécie de rito processual dentro do âmbito administrativo. Vamos falar um pouco sobre a escrituração do empresário. A escrituração é uma obrigação imposta a todo empresário, a fim de manter justamente um sistema de escrituração contábil da empresa, né? Além de um balanço patrimonial desta e do registro dos resultados econômicos da atividade empresária. O artigo 1184 do Código Civil dispõe o seguinte sobre escrituração. No diário serão lançados, com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita, direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa. O livro diário é o único livro contábil obrigatório por parte do empresário. Todos os demais tipos de livro eles são facultativos ao empresário realizar o registro. E este registro, né, essa escrituração, melhor dizendo, é de competência de um profissional da contabilidade, certo? Admite-se, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1184 do Código Civil, a escrituração resumida no diário, com totais que não excedam ao período de 30 dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados para registro individualizado e conservados documentos que permitam sua perfeita verificação. Então, é possível você fazer um único lançamento, né, que diz respeito a uma única autenticação desses livros empresariais, do diário, melhor dizendo, desde que essa autenticação não ultrapasse o período de 30 dias. Deve ser lançado no diário, então, o balanço patrimonial e o resultado econômico, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 1184, devendo ambos eles serem assinados por técnico em ciências contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sócio da empresa. Quanto à escrituração, também deve-se observar que o microempresário, o empresário de pequeno porte, estão dispensados da necessidade de escrituração dos livros contábeis em si, de acordo com o artigo 1179, parágrafo 2º do Código Civil, que dispensa tais atos por parte dos microempreendedores e empreendedores de pequeno porte. É importante destacar também que, mesmo que o registro realizado nas juntas comerciais tenha natureza pública, os livros, a escrituração em si, é protegida por sigilo. Porém, a lei cria algumas situações específicas na qual possibilita o acesso a estes livros por parte de determinadas autoridades, como é o caso das autoridades fazendárias, no exercício de sua atribuição fiscalizatória, conforme indica o artigo 1193 do Código Civil, que diz que as restrições estabelecidas
neste capítulo ao exame da escrituração em parte ou por inteiro, não se aplicam a autoridades fazendárias no exercício da fiscalização do pagamento de impostos, nos termos estritos das respectivas leis especiais. E também se aplica ao caso dos juízes, de acordo com o artigo 421, o qual indica que o juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Então, por mais que exista o sigilo dos livros empresariais, do livro diário em si, é possível que esse sigilo seja tolerado no caso de interesse de autoridade fazendária ou por determinação judicial. E quanto aos livros empresariais em si, também é importante destacar que eles possuem força probante, fazendo prova contra o autor dos livros, sendo garantido ao autor dos livros em si, ao empresário, o direito de demonstrar qualquer lançamento escriturado que não corresponda aos fatos em si, ou seja, a chance de provar que houve algum equívoco no que diz respeito à escrituração dos livros. O empresário, por outro lado, ele também pode se valer da escrituração dos livros diários para fazer prova a seu favor, desde que, de fato, estes livros diários estejam devidamente escriturados junto à junta comercial, conforme indicam os artigos 417 e 418 do Código Civil. 417 indica que os livros empresariais provam contra o seu autor, como já afirmado, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar por todos os meios permitidos em direito que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos, ou seja, por mais que o livro empresarial, o diário, ele faça prova contra o próprio autor, este tem o direito de demonstrar que houve algum equívoco na escrituração, certo? Da mesma forma, o 418 diz que os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários, desde que tenha sido feita a devida escrituração. Portanto, a escrituração é uma obrigação de todo empresário, com exceção, claro, do microempresário, do empresário de pequeno porte, que são eximidos de tal responsabilidade por lei. É um documento sigiloso, embora esse sigilo possa ser dispensado, possa ser ressalvado no caso de atividades fazendárias e por determinação judicial. E é um documento que faz prova contra o seu autor ou a favor do mesmo, dependendo das circunstâncias e desde que realizada a devida escrituração junto ao órgão de registro, junto à junta comercial. Com relação ao nome empresarial, o artigo 1155 do Código Civil disciplina o seguinte: considera-se nome empresarial a firma ou denominação, então são modalidades distintas de nome empresarial que são possíveis ao empresário, de conformidade com este capítulo para o exercício da empresa. O nome empresarial é uma espécie de direito personalíssimo do empresário, não pode ser renunciado, embora no caso da venda da empresa, do estabelecimento em si, a pessoa que o adquirir possa manter este nome empresarial, seja possível. Tá? O nome empresarial, acima de tudo, diz respeito à expressão que identifica o empresário em suas relações jurídicas no exercício da empresa. Então, através do nome empresarial, que o empresário vai se identificar no mercado, no exercício da sua atividade empresária. O nome empresarial ele tem, então, duas funções distintas. Primeiro, uma função subjetiva, que individualiza o exercente da atividade econômica, individualiza o empresário perante outros empreendedores. Já a função objetiva
visa garantir ao empresário fama, renome, prestígio, reputação decorrentes do bom exercício da sua atividade econômica. É importante distinguir nome empresarial de outras categorias de identificação tão importantes quanto nome empresarial, porém distintas dela. Nome empresarial e marca são coisas diferentes. A marca diz respeito a uma espécie de sinal distintivo que identifica os produtos e serviços de uma empresa, do empresário em si, né? Então, um empresário pode ter um nome empresarial, tem um nome empresarial e ele pode ter uma ou mais marcas, sendo que uma mesma empresa, né, uma mesma sociedade, né, um único CNPJ pode ter mais de uma marca, porque a marca diz respeito, sobretudo, ao produto ou serviço prestado pela empresa que possui uma identificação própria dele, sendo que a marca está regulamentada pelo direito de propriedade industrial a ser analisado no seu devido momento. Ok? Aqui não vai ser o foco dessas nossas primeiras aulas aqui de direito empresarial, que tem um caráter muito mais introdutório, né, relativo sobretudo à teoria geral do direito empresarial e do direito societário. Tá? Nome fantasia, por sua vez, está para o nome empresarial como um apelido está para o cidadão no que diz respeito ao seu nome civil. É uma espécie de terminologia, uma espécie de expressão a qual o empresário utiliza para se identificar perante os seus consumidores mais do que as autoridades relativas ao universo empresarial em si, mais do que em relação às autoridades públicas. Tá? Então, o nome fantasia é uma espécie de apelido da empresa, né? Meu nome é Francisco, meu apelido é Chico. Eu estou me identificando a vocês como professor Chico, né? Embora meu nome oficial perante os órgãos de registro seja Francisco, né? Francisco Pizzetti Nunes, para ser mais exato. Tá? Da mesma forma, uma empresa poderia se chamar Iscas Capivara, fazendo uma homenagem à nossa capivarinha, nosso mascote aí do canal, né? Iscas Capivara, certo? Esse seria o nome fantasia de uma empresa. Por sua vez, o nome empresarial poderia ser Francisco Pizzetti Capivara Iscas Artificiais. Ok? O nome mais completo, mais formal, etc. Já o nome fantasia já é algo mais simples. O nome fantasia por si só, ele não goza de proteção jurídica no que diz respeito ao ordenamento brasileiro. Tá? Diferente do nome empresarial, que possui proteção jurídica sim, por conta do princípio de novidade que nós vamos ver logo adiante. Tá? Por sua vez, o nome de domínio diz respeito ao endereço eletrônico dos sites dos empresários, certo? Quando atuam na internet, no caso. O domínio, né, o nome de domínio, para ser mais exato, ele, nos termos do enunciado 7 da primeira jornada de direito comercial do Conselho de Justiça Federal, ele faz parte do estabelecimento da empresa, né? Consiste num bem incorpóreo que integra o estabelecimento da empresa. Estabelecimento esse que como nós vamos ver na próxima videoaula, ele é formado não apenas por bens corpóreos, como por bens incorpóreos. Também vai muito além daquela noção do local em que a atividade empresarial é realizada, né? Na aula seguinte a gente vai desmistificar isso um pouquinho. Tá? Nome de domínio, então, é o endereço do site www.iscascapivara.com.br, por exemplo. Então, o nome de domínio ele possui proteção também, tá? Tal qual o nome empresarial. Então, um empresário ele pode ter ao mesmo tempo um nome empresarial, um nome de domínio, um nome fantasia e uma ou mais marcas, ok? Quanto às espécies de nome empresarial em si, existem duas: firma ou denominação. Firma, às vezes o pessoal brinca, firma, vamos lá na firma, o nome é coisa. Na verdade, você não vai lá na firma. A firma, na verdade, é a sua assinatura enquanto empresário, certo? A firma é disciplinada pelo artigo 1156 do Código Civil, que diz que o empresário opera sob firma, constituída por seu nome completo ou abreviado,
aditando-lhe, se quiser, opcionalmente, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. Então, o núcleo do nome empresarial, quando firma, consiste do nome civil do empresário individual ou dos sócios da sociedade empresária. Então, é o nome civil que é o núcleo da firma, motivo pelo qual a firma tem função de assinatura. O empresário ele pode contratar utilizando a firma, seu nome empresarial, quando adotado na modalidade de firma. E o nome empresarial sob o aspecto de firma deve ser integrado pelo nome civil, que pode ser abreviado e que, aí como uma opção, pode ser acompanhado também do ramo de atividade. Poderia ser, por exemplo, Francisco Pizzetti, só. Francisco Pizzetti, Iscas Artificiais, ou seja, o meu nome civil acompanhado do ramo de atividade. Ou F. Pizzetti, Iscas Artificiais, meu nome civil abreviado com ramo de atividade. Certo? Importante é que firma tem função de assinatura. Uma diferença bem importante em relação à denominação. A denominação ela não tem como núcleo o nome civil do empresário, mas o núcleo da denominação, por outro lado, é o seu ramo de atividade. Artigo 1158, parágrafo 2º do Código Civil. A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Então aqui inverte. Aqui o obrigatório não é o nome civil do empresário, mas o seu ramo de atuação, certo? E tendo como opção incluir na denominação o nome civil dos componentes do empreendimento. Então seria, por exemplo, Capivara Iscas Artificiais, o ramo, basicamente, ou Francisco Pizzetti, Francisco Capivara, Iscas Artificiais, nome civil junto ao ramo de atividade. Aqui é importante destacar que a denominação não tem função de assinatura. O empresário, no caso de utilizar-se, valer-se de denominação para sua identificação enquanto nome empresarial, ele vai contratar usando o nome civil do representante ou dos representantes do empreendimento. E é importante também ter em vista que o uso de firma ou denominação ele vai depender do tipo de empresário em si. Se for o caso de empresário individual, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, utiliza-se obrigatoriamente firma. Se for o caso de sociedade anônima, utiliza-se obrigatoriamente denominação. Já se for o caso de sociedade limitada, sociedade em comandita por ações, empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, ou sociedade simples, utiliza-se ou firma ou denominação. Aí fica a critério do empreendedor. Ok? Já quanto aos princípios, existem princípios dedicados especificamente ao nome empresarial. São 2 os princípios, estes previstos pelo artigo 34. Diz respeito ao princípio da veracidade e ao princípio da novidade. O princípio da veracidade ele indica que o nome empresarial não pode apresentar informações falsas. Ele deve expressar fielmente a atividade que é exercida pelo empresário, podendo sofrer inclusive algumas alterações por conta de algumas eventualidades, como por exemplo a saída de um dos sócios que figurava no nome empresarial. Aí você pode alterar o nome da empresa justamente para adequar a veracidade dos fatos em si. Então, se eu vendo iscas artificiais, o meu nome não pode ser, meu nome empresarial não pode ser Capivara Meias, Tem que ser Capivara Iscas Artificiais, que é o que eu estou comercializando, o produto que eu estou colocando em circulação no mercado para fazer jus à minha atividade empresária. Se o meu nome figura na empresa e eu saio da empresa, quanto um dos sócios, o nome deve então sofrer alteração, deve ser realizada devida averbação para alterar o nome empresarial lá na junta comercial, certo? Justamente para se manter respeito ao princípio da veracidade. Já o princípio da novidade, ele busca preservar o registro do nome empresarial de modo a impedir o registro de nomes iguais ou que sejam muito semelhantes.
sobretudo para proteger o consumidor, para evitar que o consumidor se confunda no que diz respeito ao empresário que está lhe atendendo, aos serviços que ele está procurando, né? A proteção jurídica do nome empresarial, é importante destacar, né, que o artigo 1166 diz o seguinte: a inscrição do empresário ou dos atos constitutivos de pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome empresarial, né, nos limites do respectivo Estado. Ou seja, a proteção dedicada ao nome empresarial, em que pese o princípio de novidade vise justamente essa proteção jurídica do nome empresarial em si, é uma proteção que se limita ao território do Estado no qual foi realizado o registro, ou seja, o território da Junta Comercial do Estado. Então, se você deseja que o seu nome empresarial seja protegido, né, seja exclusividade em relação aos demais estados da federação, você tem que fazer inscrições complementares na junta comercial de cada um dos demais estados membros da nossa federação. Tá? Por quê? Porque a proteção destinada ao nome empresarial, ela se limita ao território do respectivo estado onde foi feito o registro, né, o pedido de arquivamento da empresa. Tá? E é importante destacar que, no que diz respeito a nomes muito parecidos ou iguais, o legislador se preocupa sobretudo em proteger, né, o consumidor dos serviços da empresa com relação à possibilidade de uma confusão, certo? Para que o consumidor ele não confunda uma empresa com a outra no que diz respeito à prestação de serviços, para que eu não vá numa empresa pensando que eu estou indo em outra, que é que eu estou habituado a comprar produtos, ao nome dos serviços dela. Tá? Quanto que algumas questões, como por exemplo nomes que às vezes figuram como nome empresário, nomes próprios que figuram como nomes de grandes empresas em si, não são dotados de proteção específica, né? Por exemplo, vamos supor que a minha empresa seja uma grande empresa chamada Pizete, certo? O nome da empresa. Isso não impede que outros empresários abram uma empresa denominada Pizete. Por quê? Porque é um nome próprio, certo? Então, algumas situações em si, a própria jurisdição ela não favorece a proteção jurídica de determinados nomes empresariais. Ok? Alguns casos muito famosos, inclusive, como a questão da Odebrecht, que solicitou exclusividade de nome, mas como se trata do nome de um dos sócios em si, de um sobrenome que é comum a mais pessoas ter como patronímico, não goza então de proteção no que diz respeito ao nome empresarial com exclusividade. Tá? Da mesma forma, é possível, por exemplo, existir um Pizete supermercados e um Pizete comércio eletrônico, né? O Pizete é um sobrenome em si, a natureza ela é distinta. Da mesma forma, Capivara pode ser Capivara Iscas Artificiais, uma empresa, e Capivara Comércio de Tintas, outra. Ok? Então, só no caso de nomes exatamente iguais ou muito semelhantes, inclusive com a atividade econômica em si, né? Tem que ser levado em consideração o ramo de atividade. Só no caso de uma semelhança muito próxima, para evitar a confusão dos consumidores, é que aí, de fato, a legislação, né, a jurisdição vai vedar o uso do nome empresarial. Muito bem, vamos então a algumas considerações finais a respeito do conteúdo da videoaula de hoje. Começamos falando então a respeito do registro do empresário. Registro esse que, via de regra, é realizado na junta comercial, com exceção de algumas espécies de atividades empresariais, como a sociedade simples, cujo registro é no cartório de registro de pessoas jurídicas, e o registro esse que seria o equivalente a uma espécie de certidão de nascimento do empresário em si. O registro, no caso, trabalhamos sobretudo a questão do arquivamento, que é de fato o pedido de inscrição da empresa na junta comercial, que possui um processo administrativo próprio, qual analisamos os pormenores ao longo da videoaula.
E a junta comercial, que claro também merece a devida atenção, possui uma estrutura administrativa própria, contendo tribunal, ou seu próprio plenário, turmas que são compostas por vogais, presidência específica, secretaria-geral, entre outras repartições, sendo possível, inclusive, do pedido de arquivamento, recurso aos seus órgãos superiores em si. Certo? Trabalhamos em seguida então a escrituração do empresário, este ato que já possui uma natureza mais contábil, mas que é obrigatório, sobretudo no que diz respeito aos livros diários que trabalham as entradas e saídas da empresa, seu balanço patrimonial e resultado econômico, certo? E que é de competência, sobretudo no profissional de contabilidade, mas que é importante o profissional de direito ter ciência a respeito desta exigência, que ele é realizada por lei, certo? Sendo um registro sigiloso, porém podendo ser quebrado no caso de autoridades fazendárias que precisam fiscalizar algumas questões relativas à tributação e à receita da empresa, ou por determinação do juiz de ofício, inclusive se necessário. E por fim trabalhamos então a categoria do nome empresarial, sendo importante distinguir o nome empresarial de outras questões como a questão do nome fantasia, da marca, do domínio, né, entre outros, né, com algumas propriedades específicas que abordamos ao longo da aula. Por hoje ficamos por aqui e no nosso próximo encontro vamos encerrar então essa parte relativa à teoria geral do direito empresarial, que diz respeito então ao estabelecimento comercial. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!